Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou muito mal mesmo, muito mal. Estou à base de chá de limão, de coco, de frutas, porque o ataque terrível do inferno contra a minha vida. Mas eu creio que eu já venci essa batalha pelo sangue de Jesus. Amém. Nós estamos meditando na palavra de Deus. O último cântico de Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Nós estamos meditando nessa palavra maravilhosa, em que Moisés fala esse cântico para nós e diz, no versículo 6, recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Então, há uma luta. Povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Como é que nós devemos recompensar a Deus? Me diz. Façamos essa pergunta dentro do nosso coração. Nós, os que moramos na terra, o povo de Israel recompensou a Deus com loucura e com ignorância, com desobediência, com pecados, com iniquidade. E nós, hoje, nós devemos recompensar a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém. Nós devemos fazer obras dignas, repartir o nosso pão, falar a verdade de Jesus, falar a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Algo que Deus se alegra, algo que deixa o coração de Deus alegre, é ver um povo sábio, um povo inteligente, um povo repleto de sabedoria de Deus. E a Bíblia diz, não é eu, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Ele é o princípio, ele é o começo, ele é a origem, é o temor de Deus. E a inteligência é você, nós vermos o mal e nós nos apartarmos do mal. Nós somos pessoas éticas, nós pregamos a ética, nós pregamos a retidão, nós pregamos a honestidade, nós pregamos a bondade, nós pregamos a sinceridade, nós vivemos a honestidade, nós vivemos aquilo que nós falamos, a sinceridade, a santidade, nós vivemos a honestidade, nós não nos corrompemos, vivemos, eu adoro a Jesus, eu adoro a palavra de Jesus, eu amo as maravilhas que Jesus fez, eu adoro as obras, eu adoro esse homem é digno, esse homem é santo, esse homem é poderoso, esse homem é misericordioso, esse homem, sabe, esse homem é digno da minha adoração, porque ele morreu pelos meus pecados. Você lê a Bíblia, você lê as histórias da Bíblia. Aí nós, meu Deus, tem misericórdia, porque tu és o poderoso de Jacó. Não vou mais adorar um demônio, não vou mais me prostituir, não vou mais querer desejar o mal para o meu próximo, não vou mais, eu vou me santificar, não vou mais praticar abominação, não vou mais, sabe, vou viver a honestidade. Quando a gente vê, a gente ora pelaquela pessoa que está irado, está com raiva, aquela pessoa que quer se vingar do seu próximo. Nós devemos recompensar a Deus, ajudando o pobre com roupa, com calçado, doando, ajudando essas pessoas que estão na enchente, perdendo tudo. Essas famílias que estão nas águas, estão
perderam tudo. Céus tem que Nós inclinar o devemos ouvido dele e ouvir ajudar palavras. as pessoas humildes, as pessoas, e principalmente levar a palavra de Deus para elas. Dizer para elas, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Dá uma Bíblia para ela. Convidar ela para ir para os cultos. Venha aprender a palavra de Deus. Venha aprender a verdadeira história de Deus, para que tu tenha vida eterna. Falar do Deus vivo, falar do Deus de Abraão, falar do Deus de Jacó, falar do verdadeiro Deus. Nós temos um Pai. Ele nos adquiriu e Ele foi que nos estabeleceu. Aonde Ele está? Está bem lá no céu. Nós não somos órfãos, não fomos abandonados, jogados, não. Nós temos um Pai. E nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento para o nosso Pai. Perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Não guardar mágoa daquela pessoa que falou palavras que machucou o nosso coração. Sabe? É não guardar rancor, ressentimento dela, mas dizer, Jesus, eu perdoo a fulana, eu perdoo o Beltrano, eu quero que o Senhor perdoe ele também, eu quero que o Senhor venha ter misericórdia daquele homem, daquela mulher. Desejar sempre o bem para aquela pessoa, nunca desejar o mal. Amém. Ter misericórdia, ter piedade daquela vida, daquela alma. Amém. O profeta Moisés manda nós lembrarmos dos dias da antiguidade. Lembra-te dos dias da antiguidade. Nós estamos aqui lembrando de Adão, de Eva, de Abraão. Nós estamos lembrando do dilúvio. Nós estamos lembrando do pacto de Deus com Abraão, do pacto de Deus com Noé. Nós estamos lembrando dos servos, dos profetas. Isso aqui é antiguidade. Isso aqui é antiguidade. Isso aqui são coisas que ocorreram há milhões de anos atrás, que dizem a respeito do Deus poderoso, do Deus vivo. Jesus esteve aqui no mundo há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. É muito ano, é muito tempo. Lembra-te dos dias da antiguidade. Vamos lembrar daquele tempo que Jesus esteve na terra. As pessoas clamavam por ele. As mulheres diziam para ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os pais, os parentes, os amigos, viu em Jesus uma solução. Jesus colocava a mão sobre o endemoniado, ele era curado. Jesus colocava a mão sobre os enfermos, eles eram sarados. Isso é lembrar da antiguidade. Lembra-te, cadê esse Deus? Cadê esse Jesus? Olha para nós, tu estás no céu, no mais alto sublime trono de glória. E nós estamos aqui, precisando do socorro de Deus. Precisando do auxílio divino. Porque nós estamos passando pelos momentos difíceis. Olha para nós, não olha para a nossa loucura. Não olha para a nossa ignorância, não olha para a nossa burrice, não olha para os nossos pecados, não olha para nossas maldades, mas olha para nós segundo os olhos de misericórdia e de piedade. Amém. E se aquebrantar diante de Deus, chorar na presença de Deus, porque Ele é rico em ajudar a pessoa que está quebrantada, que está humilhada. A Bíblia diz, humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus. Humilhai-vos e diante dele, no tempo dele, ele vai nos exaltar. Amém? Lembrai-vos dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Aonde é que estão esses dias
da antiguidade. Aonde? Na Bíblia. A Bíblia é o livro que fala da antiguidade, que fala das obras de Deus. Por isso que ela tem que ser pregada, por isso que ela tem que ser propagada, porque aonde é que está as antiguidades? Aonde é que estão os efeitos de Deus? As maravilhas de Deus, as obras de Deus, está dentro da Bíblia Sagrada. É por esse motivo e por essa razão que nós devemos ler, estudar, examinar todo dia. Todo santo dia, tirar 1 hora, 2 horas. Eu estou tirando 1 hora, meia hora, todo dia para deixar nessa página virtual a palavra de Deus. Lembrando dos dias da antiguidade, esse cântico de Moisés é um cântico muito antigo. Ele cantou esse cântico há milhares de anos atrás. E esse cântico deve ser cantado hoje, em pleno século XXI. Amém. E assim pela frente. Isso é lembrar da antiguidade. Atentar para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará. Aos teus anciões, e eles te dirão. Era obrigação do pai israelita ensinar para os filhos sobre as gerações passadas. É obrigação dos informadores, os anciões, que são os homens, as mulheres que guardam a palavra de Deus e têm essa responsabilidade de transmitir para a nova geração. Para quê? Para ter fé em Deus, para invocar o Deus da Bíblia, para confiar no Deus da Bíblia. E se inclinar, se humilhar, se prostrar diante do Deus da Bíblia. Amém? Eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações. Quando dividia os filhos de Adão, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos. Quem que distribuía as heranças às nações? O Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso. O Criador do céu Altíssimo. Ele distribuiu as heranças, ele distribuiu as nações, foi ele que dividiu os filhos de Adão, foi ele que dividiu os filhos de Adão uns dos outros, foi ele que colocou termos entre os povos, foi ele que conforme o número dos... Foi o Altíssimo, o Deus da Bíblia. Amém? Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Por isso que nós devemos estudar a história de Jacó. Que a história de Deus começa com Abraão, após o dilúvio. Deus chama Abraão, Deus faz promessa a Abraão. E aí começa a história de Deus com Amém? Glória a Deus. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó. Quem foi Jacó? Filho de Isaque, neto de Abraão. Amém? Que foi pai de José, governador do Egito, que salvou, que Deus usou poderosamente para salvar o Egito, os hebreus, daquela fome severa. Foi José, filho de Jacó. E Moisés, esse Moisés que foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito, ele é descendente de Abraão. Ele é descendente dos filhos de Jacó, que teve 12 filhos. 12 ou 13 filhos, uma mulher, o nome dela é chamada Diná. Isso é atentar para a antiguidade. Isso é atentar para os feitos da antiguidade, saber a história da Bíblia. Amém.
Achou na terra do deserto, no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao seu redor, instituiu e o guardou com a menina do seu olho. Achou na terra do deserto, e no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor, instituiu e o guardou como a menina dos seus olhos. Que maravilha quando Deus nos acha na terra dos viventes. Ele nos acha a nossa alma, Ele pega a gente, Ele abraça, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos perdoa, Ele, sabe, nos protege, Ele faz uma aliança com aquela mulher, com aquele homem. Foi isso que Ele fez com Jacó. Abençoou Jacó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até o dia da sua morte, ele morreu com 100 e poucos anos. 127 anos ele viveu com o Senhor. Amém. Como a água desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, tema-os, os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor guiou, e não havia com ele Deus estranho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, torna-os e os leva sobre as suas asas. Me dá um exemplo para nós. Entre a águia que ele fez. Assim só o Senhor os guiou. E não havia com ele Deus estranho. Não existia um demônio ali. Não existia um demônio, não existia um Deus estranho ali. Só existia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja.